Boa noite! Sejam todos e todas. Ah, o pessoal já implicou comigo até por causa disso, né? Todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Hoje nossa live vai ser com a Lu também, aquela live que a gente se propôs a fazer de 15 em 15 dias, pelo menos, mas deu um salto aí maior do que 15 dias, porque a Lu tirou férias. Ficou fora um tempinho, aí a gente ficou um tempinho sem se falar também. E agora a gente voltou. Hoje nós vamos falar sobre devocional. Como encaixar o devocional no seu dia a dia, como fazer um devocional efetivo. Boa noite, a paz, todos estão ouvindo certinho? Vou adicionar a Lu pra gente já começar e não perder tempo. Perdeu o time que a gente não sabia que acabava com 1 hora. Lu? Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não sei se você tá aparecendo pro pessoal. Pra mim ainda não tá aparecendo. Deixa eu ver se eu tô na internet. Me ajeitar Certo, aqui. tô. Gente, eu tô num cenário diferente aqui. Já vou até dar esse aviso, viu? Tô aqui no quarto com o Bielzinho. Tá ali brincando. Mas se acontecer Tá de alguma olho, coisa, eu desligo aqui o áudio ou o vídeo, né? Se eu for dar mamar pra ele. E vida de mãe, né, gente? Vida de mãe, de bebê. E aí a Lu continua falando aqui com vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Quem tá entrando aí agora, tá entrando bastante gente. Eu ainda não tô te vendo, Lu. O Não tá me vendo? O pessoal tá me vendo? pessoal comenta aí se vocês estão vendo a Lu. Deixa eu tirar e colocar de novo, peraí. Sim. Olha lá. Ou não tem Estão me jeito? vendo. Estão te vendo? Eu não tô te vendo. Desliguei minha câmera, liguei de novo. Mas não tô te vendo, Lu. Peraí. Ué, será que é algum problema no meu computador, no meu celular? Ai, gente, desculpa. Peraí que eu vou colocar a Lu de novo. Porque eu ficar aqui falando sozinha não adianta, né? Sem ver. Ué, Lu, não tô te vendo. Mas se o Eu sou pessoal horrível tá de vendo... tecnologia, então nem vou tentar te ajudar. Não, mas se o pessoal tá te vendo, então vamos fazer, Tá. né? Eu vou ver se eu consigo ligar ali no celular do meu esposo. Vou ver se ele pega pra mim. E aí, ou o computador, que aí eu vou te vendo aqui. Pelo computador. Mas você tá me ouvindo certinho? Tô te ouvindo e estou te vendo também. Tá bom. Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo bem. Tá Tá. bom? Explica aí pro pessoal o que a gente vai falar hoje, enquanto isso eu vou lá pegar meu computador. Então, quem esteve no meu stories hoje viu até a dica que eu dei, porque eu falo que esse nosso Deus é um Deus de propósito e ele planeja o nosso dia sem que a gente até saiba o que acontece, né? Hoje, no grupo das meninas lá no WhatsApp, uma das meninas, que é uma surda ex-CCB também, ela mandou lá no grupo mensagem justamente sobre os devocionais, que assim que eu saí da CCB, a gente começou a praticar aqui em casa. E ela falando que através deles ela via, mas aí ela achava estranho, porque não é uma prática ensinada na CCB, né? O devocional não é uma prática ensinada. A gente ouve se falar por aí sobre isso, mas a gente não sabe muito bem o que significa. Eu lembro que eu ouvi falar sobre isso na minha aula de Libras com meu professor de Libras, que ele era evangélico, né? Eu não lembro a igreja que ele estava, mas geralmente, todos os evangélicos, a gente fala, os exclusivistas que têm os rituais próprios não conhecem muita
A gente fica naquela bolha, né, Carol? E não sabe o que é a palavra devocional. Devocional. E não sabe o que é. E eles, os evangélicos, em geral, têm essa prática. E eu lembro que o meu professor de Libras, ele trouxe para a gente interpretar alguns devocionais. Ele deu uns livrinhos que era do Pão Diário na época. E eu falei, eu lendo aquilo, né? Então vinha um texto bíblico junto com uma vida prática. E eu ficava assim, devocional? Nossa, você conhece esse negócio de devocional? E eu não sabia o que se referia. Enfim, eu trabalhei isso na interpretação em Libras, esse livro, e acabei trabalhando comigo mesmo em casa, usando ele em casa, mesmo estando na CCB. E a primeira coisa que eu fiz quando a gente saiu da CCB foi colocar em prática o devocional. Só que eu estava lembrando, Carol, hoje mesmo, estava falando com meu esposo, né? Eu falei para ele assim, olha, ele ia sair, eu falei assim, talvez você chegue no meio de uma live que eu vou falar sobre devocional com a Carol. Ele, nossa, você sabia que o que a gente fazia na pandemia com as meninas já era meio que um culto doméstico misturado com devocional? Porque o culto online na pandemia era muito cansativo para quem é da CCB, você ficar sentado ouvindo o culto online com criança. Na época elas tinham 14 e 10 anos, minhas filhas. E a gente via que pra gente já era, não era estimulante, né? Os cultos online. E para as crianças também a gente queria arrumar uma forma que elas participassem daquele culto. Até que a gente fazia todo a prática direitinho, Carol. Eu me vestia com saia, as minhas filhas falavam que a gente tinha saia do culto online. Elas podiam estar de pijama e de calça. Chegava a hora do culto online, a gente virava uma palhacinha. De calça por baixo da saia, o véu, tudo bonitinho, sentadinha no sofá, como se tivesse tudo que foi ensinado, né? Como se Deus não estivesse vendo a gente 2 minutos antes de colocar a saia e o véu. Enfim, são, como se diz, práticas que não vêm do coração, são simplesmente rituais que a gente acreditava que de alguma forma estava honrando a Deus, mas eu falo que nós, como seres racionais, é incrível como a religiosidade nos tampa a mente e os ouvidos, né? Porque nós somos pessoas assim, entendidas. E como achar que a diferença de colocar uma saia na hora de um culto ia fazer um efeito diferente? Mas a gente está na igreja, a gente quer respeitar as regras, porque a gente acha que isso te faz estar mais íntimo de Deus e você não quer perder aquele contato. É meio que hoje eu vi um pedaço do seu stories e foi isso que eu comentei com o irmão quando ele me perguntou sobre conversão, Carol. Sobre como que eu fui convertida, como que é o processo. Eu acho assim, tem pessoas que conseguem imaginar mais ou menos o tempo, mas conversão não é algo impactante de uma vez só. Você vai sendo convertida conforme a sua intimidade com Deus. A conversão ela acontece, né? Ela é progressiva. E eu falo que o que eu vivi muito na CCB foi uma religiosidade moral. Eu pensava que eu tinha que agir certo, mas eu não conseguia entender sobre a base do cristianismo, que era sobre fé, que era sobre justificação por meio de Jesus Cristo. Eu conhecia a história de Jesus, Maria e José, Jesus, Deus vindo na Terra, mas eu não entendia a profundidade. Então, como eu não conhecia, eu não era ensinada e também não procurava saber, o que eu fazia? Eu vivia a minha vida moral, como se fosse uma boa pessoa dentro de uma igreja que estava ali toda semana dentro de uma igreja, né? E isso são coisas básicas que a gente não aprende, principalmente o devocional, que faz a gente ter essa intimidade e esse contato com a Bíblia. Então, por que nós não aprendemos na CCB? Porque para CCB, a Bíblia não é importante. E ponto final. É por isso que os CCBs saem da CCB e se deparam com várias práticas de um evangélico, de um cristão realmente verdadeiro, que
fala assim, não, mas todo dia eu tenho meu tempo com Deus. Você não tem o seu devocional com Deus? Daí você fica, oi? Que é isso? Né? E a gente começou aqui em casa nessa prática, só que a gente começou em família. O que eu fazia? Porque assim, conforme a gente veio da CCB, a gente sabe que a tradução que a gente usa da CCB é uma tradução bíblica difícil de entender. Partindo desse princípio, você não quer ler uma coisa que você não entende, que não está te interessando, porque você não tem um apoio ali na igreja, né? Então, se você não tem um apoio em igreja, você já não conhece, e o que você ouve na igreja é só profetada, o que não está escrito lá, porque a Bíblia tem livros históricos, né? Apesar de Gênesis e Apocalipse contar da história da redenção, mas são livros históricos, depois tem livros poéticos, e aquilo, como você não entende a base do cristianismo, fica um livro muito esquisito de se ler. Daí você chega, você conhece a história, daí chega Abraão, depois tudo acaba com uma tempestade, e vem Noé, e vem aquelas histórias, e você não entende, você conhece histórias fora de contexto. Então você conhece a história de Noé, a história de Sara, que teve um filho, a história de Esther. Você não consegue entender a linha, por que tá tudo ligado. Então fica um livro chato. E o que a gente fez aqui em casa? A gente comprou devocional para as meninas, para a idade delas. Depois eu vou apresentar aqui alguns dos devocionais que nós usamos aqui em casa, que eu uso, mas o devocional, ele faz toda a diferença para a sua intimidade com Deus e com a Bíblia, principalmente, né? E tem pessoas que conseguem, só com a Bíblia, fazer um estudo. Existem programas de devocionais na própria Bíblia online, eu acho que tem vários que indicam também na internet. Tem pessoas que conseguem fazer isso só com a Bíblia, e tem pessoas que usam também de livros com textos bíblicos que traz o apoio para a sua vida prática, para que você consiga ter mais essa relação com a Bíblia, mas ser mais uma coisa crescente. Porque é muito difícil você sair da CCB e simplesmente chegar e já começar só na Bíblia, sem uma Bíblia de estudo ou sem um livro de apoio, né? Como que foi esse seu processo, Carol? Então, gente, primeiramente, eu queria pedir desculpa que eu dei uma mexida aqui na câmera, porque eu precisei pôr meu computador ali para olhar a luz e eu estava olhando muito para o lado. Então, com o computador ali, eu consigo olhar para baixo. E como que foi esse meu processo? Eu até deixei aqui perto de mim alguns caderninhos, alguns livrinhos para mostrar para vocês. Eu falei que ia ter umas interferências, né? O processo foi o seguinte: quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pensei assim, gente, eu tô aprendendo muita coisa e eu preciso anotar para eu não esquecer. Eu ainda não tinha ouvido o termo devocional. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um caderno e comecei a anotar as coisas que eu aprendia. Comecei a ler os evangelhos, comecei a anotar. Aos poucos, eu fui descobrindo que existia algo chamado devocional. Então, eu parei de guardar os post-its dentro da Bíblia, porque eu anotava no caderninho. Quando eu estava dentro da igreja, eu lia os... Ah, peraí que meu babá chegou, meu resgate. Meu babá. Tá me corrigindo aqui. Meu babá. Eu fazia o devocional de duas formas. Eu lia a Bíblia dentro da igreja e marcava e anotava, colocava os post-its dentro da Bíblia. E em casa eu tinha o caderninho para poder anotar. E aí o que aconteceu? Conforme eu fui fazendo o devocional, conforme eu fui conhecendo a Bíblia, conforme eu fui descobrindo os termos cristãos, os termos evangélicos para as coisas, eu descobri que existia o devocional. E aí eu fiz os meus caderninhos de devocional, um separadinho para Mateus, Marcos, Lucas, João, algum livro do Velho Testamento. E aí eu passei para os mapas conceituais. Mas antes disso, voltando um pouco, eu descobri uma Bíblia mais acessível, que até então, na igreja,
eu lia a Bíblia do João Ferreira, como diz a minha vizinha querida aqui, a tradução de 1880. Não entendia muita coisa. Quando eu descobri que existia a NVI, e eu descobri a NVI assistindo a Escola do Discípulo, inclusive eu recomendo fortemente para quem está começando a fazer devocional, porque às vezes você ter ali aquela disciplina de ler todos os dias, e além de ler a Bíblia, ler um livro de apoio não fica tão fácil. No começo, é bom às vezes você pegar um devocional em vídeo para te ajudar, para te dar um incentivo, e foi isso que eu fiz. Eu peguei o devocional em vídeo da Escola do Discípulo. Quando eu vi que eles usavam a NVI, eu falei assim, nossa, essa versão é muito mais fácil de entender. Comprei minha primeira NVI. E, gente, às vezes a pessoa fica achando que para fazer devocional você precisa comprar um tanto de coisa. Não, eu comprei essa biblinha aqui, ó, simples de tudo. Na época eu acho que ela custou R$16. E aí, aqui eu fiz a maior parte daí, tem um post-it aqui ainda para mim provar que eu faço isso mesmo. Eu gosto dos post-its. Aí, olha, essa biblinha aqui simples. E aí eu lia ela, fazia o devocional com a Escola do Discípulo. Depois eu fui comprando os livrinhos de devocionais, que a gente vai falando os nomes aos poucos, né, Lu? Mas foi isso. E depois, quando eu tive que dar uma adaptada no meu devocional, né, por causa do bebê, que o tempo fica curto, eu comprei essa aqui de anotações, ó, para facilitar o meu devocional. Mas vamos aos poucos, né? Eu comecei, então, lendo a Bíblia e querendo anotar, porque eu tenho uma memória muito visual. Para eu gravar as coisas, às vezes eu preciso olhar. Então, eu falei, vou anotar para eu gravar. E daí foi surgindo adesivos, post-its, caderninhos, enfim, coisas que a gente vai falando aos poucos. Modos de fazer devocional. A Tati mandou aqui, ó. A história do cristianismo do canal do YouTube é muito bom, sim. Esse canal da Escola do Discípulo é maravilhoso para a gente aprender muitas coisas, não só sobre a Bíblia, mas eu vou até fixar aqui, Tati. Escola do... Eles têm também um slogan que se chama A gente quer a igreja espiritualmente, teologicamente robusta e espiritualmente vibrante. É algo assim. E os devocionais deles nos evangelhos, inclusive, foram que me levaram aos meus livros de apoio, que daqui a pouco também a gente vai falar. E assim, como que nós conseguimos crescer na fé sem ter uma leitura bíblica? Porque a Bíblia é de onde Deus quis se revelar, né? Então é lógico que nós estando num culto ali, a gente faz um culto coletivo, mas a nossa vida particular, por exemplo, eu não sei quem foi, teve um pastor que deu esse exemplo e para mim ficou muito claro. Que ele falou assim que um gordo, ele não fica gordo comendo um lanche uma vez na vida. E nem um forte fica forte indo na academia e treinando uma vez na vida. Ele precisa do quê? Ele precisa de ser constante, ele precisa aquilo ser diário. Então, nós vemos que em Romanos fala muito que a gente não tem que conformar com esse século. Principalmente nós, que somos ex-CCB, que a grande maioria que está aqui hoje na live, a gente sabe disso, né, Carol? Não dá para fugir disso. E a gente tem que renovar nossa mente. Por quê? Porque o que nós ouvimos, 40 anos de CCB, o que eu ouvi 40 anos está impregnado aqui na minha mente. Eu cresci ouvindo aquilo. E para aquilo deixar de ser verdade para mim, é muito difícil. Então, o que eu tenho que fazer? Encher agora a minha mente do que é verdade, do que é verdadeiro. E isso é como você sair da sua rotina. Eu era uma obesa que comia todo dia bobeira, lanches, guloseimas, e agora eu preciso ser saudável. Então, a gente está fazendo esse paralelo para vocês entenderem espiritualmente, ser saudável espiritualmente. Espiritualmente, eu estava cheia de lanche, cheia de guloseimas, tudo que era gostoso na boca, no ouvido, mas que não me preenchia, que só trazia males, que não é de agora, não foi no momento. Porque, como eu falei com o Fernando na live, quando eu tava com as minhas irmãs, eu tava crescendo na CCB, aquilo para mim não era tão ruim, não. Não era. Eu tinha uma vida privada, tive sim, mas era o que eu conhecia.
eu vivi aquilo. Então, assim, a gente vivia, ainda mais cidade de interior, você vive junto com aquelas pessoas, todas iguais a você. Então, aquilo para mim era normal. Só que o normal deixou a minha vida espiritual doente. Então, eu preciso me entender que eu sou doente, que eu preciso de vitamina. E eu não vou conseguir de uma hora para outra. Então, o que eu preciso fazer? Renovar minha mente e com a palavra da verdade. Então, eu preciso ter essa intimidade com a Bíblia. Para eu ter essa intimidade com a Bíblia, e ter intimidade com a Bíblia é ter intimidade com Deus, pois nós cremos que toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Cremos na Trindade, sendo que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então tudo aquilo é alimento para nossa alma. Então, hoje, o que eu tenho que fazer? Ter intimidade com Deus. E a gente percebe que isso melhora a nossa comunhão com Deus, aumenta a nossa fé. A nossa fé não é baseada no que a gente vê, é baseada no que a gente crê. E aquilo fica mais forte na nossa vida. E a nossa caminhada cristã, a gente vai sendo transformado dia após dia. A gente sair do leitinho e já começar a comer uma sopinha mais densa. E assim a nossa vida. E a gente precisa desse tempo que é precioso com Deus. Nosso particular com Deus. Porque assim é gostoso, sim, você tá num culto, louvando todo mundo junto. E lá você é envolvido pela liturgia do culto. Mas aquele momento seu que você aprende. E eu falo que eu faço um devocional, eu gosto muito de ouvir um louvor referente, eu procuro um louvor conforme o que eu vou ler. Vamos supor que eu vou ler alguma coisa sobre o vaso doleiro. De alguma maneira eu digito lá, tento pegar um louvor que aquilo vai me enchendo, vou ouvindo o louvor, eu acho que assim, a música, a melodia, ela traz uma conexão da gente com Deus no nosso íntimo, e daí você ouve, você louva a Deus, daí você faz o seu devocional, você lê a Bíblia. Eu acompanho, já vou mostrar um aqui, eu fiz esse devocional aqui que é muito bom. Esse daqui é focado na mulher. Então, é um devocional que eu gostei muito e eu procurava fazer o quê? O que eu acho? Muitas pessoas, elas também ficam só no livro, no devocional. E eu já gosto de fazer o diferente, porque às vezes elas só fazem, colocam lá 2 versículos e dão ensinamento de uma vida prática nos devocionais livres, né, Carol? O que eu faço? Eu não fico só no texto e no devocional e naquilo que ela está ensinando. Eu vou para a Bíblia. E eu falo que é um ciclo sem fim, porque daí eu vou para a Bíblia e tem alguma coisa que eu não entendo. Daí, se eu não entendo, eu não vou voltar para o devocional porque eu já passei por ele. Daí eu tô indo no trabalho, algum tempinho que eu tô em casa, dá para fazer alguma coisa ouvindo, eu já vou buscar aquele texto numa pregação de Hernandes Dias Lopes, de Augusto Nicodemos, e aquilo vai enchendo sobre aquele assunto, aquele tema. Eu vou por tema, então eu fico bem alimentada com aquilo. Então eu acho que isso é muito importante para a nossa vida saudável, nossa vida espiritual com Deus, né? Sim. Lu, eu anotei algumas coisas aqui do que você falou para comentar com o pessoal. A imagem lá do computador está um pouquinho atrasada. Você está me ouvindo direitinho, né? Então vamos lá. Você falou uma coisa muito interessante, que é o que a gente tinha antes lá na CCB, né? Era muito cômodo. E é algo cômodo. Você não precisar ler a Bíblia ao longo da semana. Eu sei que isso não é uma realidade de todo mundo, mas é uma realidade da grande maioria, né? Que não lê a Bíblia ao longo da semana, ou às vezes pega e lê um versículo isolado, lê um capítulo isolado, e é o que alguém falou aqui, né? Que é muito difícil, porque às vezes a gente tem várias posições teológicas, não é orientada a nenhuma delas, e além disso ainda tem uma outra posição divergente lá na igreja, né? Que é diferente de tudo que existe, né? Na igreja, eu vou falar na CCB. E aí você fica com aquele tanto de informação desconexa, uns textos
soltos, uns versículos soltos, ou aquela caixinha, né, que o pessoal sempre fala que é tradição dos crentes, mas como eu não participei da tradução da maioria dos crentes, eu não sei, mas eles contam que tinha a caixinha, né, do versículo que você tirava todos os dias. É Sim. mais ou menos o que o pessoal acaba fazendo. E aí é muito cômodo, né, você pegar a Bíblia ali, ler de qualquer jeito, interpretar do jeito que você quer, e pronto, e acabou. Agora, você pegar todos os dias um horário, mesmo que não seja fixo, mas que você tenha ali, eu vou usar essa palavra, né? Eu acho que eu nem vou usar, eu ia usar religiosamente, mas eu não vou usar essa palavra aqui. Mas que você tenha ali a disciplina mesmo, de separar um momento no seu dia, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Eu acho assim que para fazer um devocional bem feito, no mínimo, uns 30 minutos. O que você acha, Lu? No mínimo. Eu acho que uns 30 minutos. Eu acho no mínimo. Então, para você ler o texto com calma e também dependendo do texto, né? Se for o Salmo 119, por exemplo, ou se for um Romanos da vida, um capítulo daquilo dali, 30 minutos é só a leitura e olha lá, né? E é muito complexo, assim, exige muito da gente no mundo em que todo mundo fala assim, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Você todos os dias tirar um tempo, você fazer disso uma disciplina para ler a palavra de Deus, se conectar com o Senhor em oração, fazer como a Lu tá falando ali, ouvir um louvor, procurar um livro de apoio ainda por cima para ler. Olha, só nesse processo aí, meia hora já foi, hein? E quem que está pronto a dispensar pelo menos? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Meia hora, uma hora do meu dia para conversar com o Senhor, né? É aquela lógica. Você tem 24 horas num dia, você não pode tirar uma hora para ter um relacionamento ali direto com o Senhor, né? E essa questão que entra em xeque. Por quê? Muitos, igual você falou, que vêm da CCB, estão acostumados com essa lógica do comodismo. É muito fácil eu não precisar tirar uma hora que seja todos os dias do meu dia para ler a Bíblia, e é muito mais fácil eu tirar uma hora e meia no fim de semana, ou que seja uma hora e meia naqueles que vão todos os dias na igreja, mas sentar lá e ouvir o que o outro tem para me falar. Por isso que eu até falei que às vezes é mais fácil a gente, obviamente, que você não vai delegar a responsabilidade dessa forma de novo, mas você agora fazendo o seu devocional, ler o texto e ouvir a análise de alguém acompanhando a leitura do texto. Outra coisa que tem lá também que não é um devocional, né? É um sermão. A pessoa lê o texto, um pedaço do texto, na CCB, lá na CCB, viu, gente? A pessoa lê um pedaço do texto e faz ali uma exortação, que geralmente não é uma análise expositiva, né? E aí isso acaba não servindo para o seu conhecimento no sentido de se aprofundar, de se relacionar com o Senhor através daquele texto que ele cuidadosamente escolheu para se revelar a você. Porque essa é uma realidade sobre a Bíblia. Eu estou lendo um livro que eu estou amando, estou postando todos os dias, que é o Evangelho e as Chaves de Casa. E a autora fala muito sobre os cristãos de letra vermelha. Eles querem viver só o que está em letra vermelha na Bíblia, que é o que Jesus falou. Mas essa não é a realidade. O Senhor escolheu todos os textos da Bíblia, seja o Novo, seja o Velho Testamento, para nos ensinar. Tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não só as falas de Jesus, que vem em vermelho em muitas Bíblias. E aí, uma outra coisa que a Lu falou, que às vezes as pessoas acham que a Bíblia é um livro estranho ou chato. Principalmente quando elas não sabem nada ainda e começam a leitura pelo Velho Testamento. Por isso que eu sempre oriento a pessoa a começar a leitura, que foi o que eu fiz, pelo Novo. Porque conhecendo o final da história, conhecendo a consumação de todas as coisas, você vai começar a entender as figuras que aconteceram lá atrás, a que tudo aquilo ali apontava. Você vai entender que a palavra-chave para desvendar a Bíblia é Jesus. E aí você vai procurar Jesus em tudo que você lê na Bíblia, não só no Novo, mas no Velho, por experiência. Ler o Novo e depois ler o Velho transforma a sua experiência de leitura da Bíblia. Você concorda, Lu? Eu concordo, até porque quando a gente vai para o Novo, a gente vê vários, Jesus mesmo citando o Velho Testamento. Daí você entende por que falava aquilo no Velho Testamento. É como esses dias eu estava falando sobre o casamento, né? Que o casamento foi um plano de Deus para que
eu e meu esposo representasse aqui na Terra Cristo e sua igreja. E é Paulo que fala isso. Então, Paulo cita Gênesis falando sobre isso. Então, assim, a gente começa a fazer essas ligações conforme eles vão citando. Você vê na morte de Cristo, na passagem de Cristo, no sofrimento dele, ele cita Salmos. Então, e na época de Davi, por exemplo, quando Davi citava coisas que seria... fala que é Epifania, né? Que é quando aparece Jesus no Antigo Testamento. No Novo Testamento é citada, para a gente perceber que esses dias Nicodemos até fez um post falando que não é para você dividir, que Velho Testamento é lei e Novo Testamento é a graça. Não tem essa divisão. E a gente aprendeu isso desde sempre, que no Antigo Testamento era o Deus bravo que fulminava e que ele foi lá em Sodoma e Gomorra e tacou fogo em tudo e que depois ele destruiu também os filhos lá quando Moisés eles se rebelaram e que a terra engoliu alguns homens, e daí você aprende nas exortações na CCB que é aquele Deus mau, aquele Deus perigoso. E daí o que acontece? Jesus vira e fala para ele assim: pai, mas eu amo tanto a humanidade, vamos fazer um combinado aqui, eu vou para a terra. Daí começa o Novo Testamento e não é nada disso. O plano foi feito antes de existir mundo, porque ele está num plano eterno, e isso é difícil de quem sai da CCB entender esse plano eterno. E para mim me deu um boom tão grande sobre a perspectiva que a gente fala de o Cronos e o Kairos, né? Quando meu pai, Deus recolheu meu pai agora em agosto desse ano. E a gente na congregação tem aquele ensinamento de sono dos justos, né? E eu já não concordava com isso estando na CCB. Só que assim, a maioria de quem está na CCB, de 10 regras, concorda com uma, mas continua lá. Isso é assunto para outra live, mas isso é fato. Porque eu não conheço alguém que fale assim, não, concordo com pelo menos 8. Não. É muito baixa a porcentagem de quem concorda, de 10 regras você concordar com 8. Isso não existe. A gente está lá por outros motivos que não a palavra, que não regras bíblicas. Mas anota aí, Carol, assunto para um outro dia, porque esse assunto é muito legal da gente trazer aqui também. E o que eu quero dizer sobre a Bíblia e a gente não entender, a gente ficar nessa agonia de não conseguir ler, por isso não fazer um devocional. Isso está tudo linkado que eu vou falar. E eu conversando com o meu pastor, eu falei com ele assim: pastor, eu creio que meu pai já está com Jesus. Fiz assim para ele. Eu creio que meu pai já está com Jesus. É real isso? Como que é na Bíblia? Tem partes da Bíblia que fala? Ele falou assim: Lu, você sabe que o tempo, que o nosso tempo aqui não é o tempo de Deus. Que Deus é eterno lá atrás e lá na frente. E olha o bug que deu na minha cabeça. Eu falei assim: sim, você crê que no tempo eterno não tá só o seu pai com Jesus, tá você com Jesus, porque você é uma escolhida também. Meu Deus! Então, assim, a gente tem que entender que nós somos tão pequenos, e esse plano é tão resumido, a nossa mente é tão resumida, não consegue entender tamanha grandeza, que a gente sente uma preguiça tão grande e fala assim: ah, não, eu vou na igreja, o que ensinar lá tá bom. Só que eu acredito que antigamente até existia pessoas simples do tipo: eu vou na igreja moralmente e tá tudo bem. Hoje eu não acredito mais, eu não acredito em muitas pessoas com essa simplicidade. Por quê? Porque para uma escola que eu vou escolher, eu escolho bem escolhido. Eu não só pego indicação de uma melhor amiga ou pego uma indicação do meu irmão. Eu vou até lá, eu quero ver, eu quero provar daquilo, se eu quero. Para eu escolher a minha profissão, eu não aceito só indicação. Tem que ser uma coisa muito certa para mim. Agora, por que a religião, por que servir a Deus é uma coisa tão rasa? Por que eu vou na
voz dos outros, porque eu acredito, sendo que é uma das coisas que deveria ser mais importante na nossa vida, porque isso se fala da eternidade. Se eu levo a minha vida cristã indo no culto de domingo, 1h30, e canto, não sei o que eu tô cantando, ouço, não gosto do que eu tô ouvindo, levo uma sacola, encho de coisas ruins de um lado, a outra eu separo de coisas boas, aquilo não faz muita diferença porque não me transforma, eu continuo a mesma pessoa, moralmente bem, mas assim, a transformação não é tão real e tá tudo bem. Se eu quero viver com Cristo na eternidade, o mínimo que eu tenho que fazer é gostar de estar pelo menos um pouco do meu dia com Ele todos os dias, assim, só para Ele. Se lá na eternidade eu vou viver o louvando, o glorificando, se é isso que eu quero, eu quero ir para o céu. O que você vai fazer no céu, meu bem? O que você vai fazer no céu? Então, assim, ninguém para pensar de uma forma séria sobre o tempo que a gente leva com Deus, o mínimo que a gente leva com Deus e o tanto que a gente desfaz, ignora coisas tão preciosas que deveria ser na nossa vida. E agora eu falo como mãe, Carol, que eu tenho as duas. E como eu te falei, dos cultos online, para mim foi terrível aqui em casa, eu tentando controlar. No meio do culto online, o Rafa já não queria mais saber, ele ficou de saco cheio, porque ele via muita coisa errada. E eu querendo assim, não, amor, fica aqui. Daí ele começava a fazer churrasco no dia, na hora do culto. Eu, amor, espera terminar o culto. E eu sentadinha, bonitinha lá, toda religiosa. E as meninas, eu sentava as meninas, eu explicava para as meninas. Eu dava uma corridinha na mesa. A minha sala tem sofá e mesa. Eu dava uma corridinha na mesa e falava assim, olha, eu vou... Leu, por exemplo, Jeremias. Eu falava assim, Jeremias é sobre isso e isso. Então, para elas não se distraírem, eu falava para elas fazerem desenho e escrever o versículo do que estava falando, o versículo mais importante. Escreve esse versículo, lê. Então, aqui eu tenho muitas. A gente fazia todo o culto online, Carol. Elas faziam desenho. Então, assim, era o jeito que eu fazia para que prendesse a atenção. Mas eu sabia que a gente não estava sendo bem ensinado. E a gente começou também a fazer culto doméstico, que também é um devocional em família, vamos falar assim. E daí, nisso, o que a gente fez? Eu comprei um livro para cada uma. Na época, eu usava esse daqui para minha mais nova, que é uma gracinha. Então, ela tem o devocional, tem o versículo bíblico, mais uma historinha. Para a mais velha, eu peguei esse pão diário aqui, que é mais sobre assuntos de adolescentes mesmo, sabe? Então, elas aprendiam a Bíblia e daí eu lia com elas a Bíblia, para elas pegarem a Bíblia na mão. Eu gosto muito de pegar a Bíblia, sabe? Cada uma tem a Bíblia mesmo, do que ficar no celular. Não tem nada contra, na igreja às vezes não dá, a gente não leva. Esse daqui também, para meninos, a minha filha gosta dos Vingadores, então ela pegou, mas assim, geralmente menino e adolescente gosta. É incrível o paralelo, é incrível, inteligentíssimo o paralelo que faz com personagens bíblicos. É profundo, não é raso. E hoje minha filha está com 16 anos para 17, agora ela já usa esse daqui, que é perfeito. Perfeito. Que é o Glorify. Ele tem oração e tem local para meditação. É muito completo. E eu falo que, assim, sempre falo com elas, não é só o livro, porque o principal tem que ser a Bíblia. É lógico que vai dar um ensinamento prático, que a gente precisa disso, principalmente nós aqui, que ainda estamos engatinhando, aprendendo a palavra, né? E eu indico também, não está aqui, mas a Bíblia 365, que é um jeito que você é obrigada a ler, porque você quer passar os dias e quer terminar no dia 31 de dezembro, inteirinha lá. Então, assim, é um ótimo jeito de fazer devocional. E aqui em casa, para unir a família também, em questão a nossa família serve a Deus. O que a gente faz? 2 vezes por semana, quando dá certo, 3. Nós, cada um, lemos alto o seu devocional. E a gente conta o que aprendeu do devocional.
né? A gente ora junto, para a gente ter esse momento também cristão. Eu falo que até para fortalecer os nossos laços em relação a Deus e a família, que daí é como se fosse um culto doméstico mesmo. É o que o Rafa fazia quando a gente ainda estava na congregação e nos sentindo totalmente sem respaldo bíblico, a gente fazia esse processo aqui em casa. Maravilhosas indicações, Lu. Agora eu vou falar uma coisa aqui sobre devocional. Igual eu falei antes, né? Porque às vezes a pessoa começou agora. Ela não tem nenhuma versão de Bíblia que ela possa ler mais acessível. E aí eu vou falar as versões que eu mais gosto. Você também poderia falar as suas, Lu. Vou falar as minhas, você fala as suas, tá? Eu gosto de indicar que são mais fáceis para a gente entender. A NVI, que o pessoal sempre manda lá no direct, me indica uma Bíblia. Eu gosto da NVI. Inclusive, eu falei com vocês que eu comprei essa daqui de R$16 na época, mas essa aqui eu acho que já mudou de preço, mas tem outras que é o mesmo miolo, só muda a capa. Não é capa dura assim, é capa mais molinha, mas o miolo é o mesmo, sendo uma NVI. Uma NVT, que também é boa para entendimento, e a ARA, né, que é a Almeida Revista Atualizada. Além de, se a pessoa tiver assim, sem dinheiro mesmo, porque eu tô tentando eliminar as desculpas para a pessoa não fazer o devocional, né? Tem a Bíblia no app, né? YouVersion, aquele aplicativo da Bíblia, que você consegue todas as versões. Tem a NTLH também. Eu não gosto dela particularmente porque eu acho ela muito informal. Eu acho que muda muito, assim, a formalidade, aquele poético, né? Eu acho que acaba perdendo. Mas é boa também, para quem não entende nada de nada, que é um negócio basicamente desenhado, é boa. Mas quem quer manter assim uma formalidade, manter a poesia, é a NVI, a NVT e a ARA. É só você olhar na hora que você for comprar ou no aplicativo, se está escrito essas iniciais, né? Me ajuda com a palavra, esqueci. Essa sigla, né? NVI, NVT ou ARA, na hora que você for comprar ou ler. Quais são as suas, Lu? Eu prefiro NVT, mas tenho todas elas, porque de vez em quando a gente tem que fazer um paralelo, porque às vezes a gente dá aquela trava, né? E eu gosto de fazer até um paralelo, de vez em quando eu até vejo a João Ferreira de Almeida, porque para estudo, de vez em quando a gente tem que pegar todas, mas para leitura eu gosto da NVT. NTLH eu também acho muito básica, eu acho, e a mensagem também. É gostosa para uma leitura, para uma oração. De repente, tem dificuldade em orar, você quer orar a Bíblia, e isso é muito importante, que existe uma oração que você ora a Bíblia. Então, por exemplo, Salmos, você consegue fazer uma oração e aquilo te para você internizar, não é internizar, para você internalizar, isso, o que você leu, que no caso é a meditação cristã, que eles falam, porque a meditação mundana, mística, você tem que tirar tudo da sua mente. Agora a cristã não, você estudou, então você vai meditando, você passa o dia remoendo o que você, por exemplo, se você faz um devocional de manhã, é aquilo que vai passar o seu dia fazendo sentido para o seu dia, você ouve um louvor. Eu tenho tido muito isso de ficar procurando pregação referente ao tema que eu te falei. Isso é muito gostoso, porque cada pregador expositivo, ele tira alguma coisa daquele texto e você nem imaginaria do que se trata. Eu falo porque domingo agora, no culto, foi lido Atos 2. Eu falei, o que vai sair desse Atos 2? O pastor, ele conseguiu pegar 5 pontos, Carol, tipo, incríveis, que você lê de novo e vai entender de onde ele tirou. E olha que Atos 2 é um capítulo bem pequeno. E assim, cada pastor expõe, lógico, pela guia do Espírito Santo, deixar bem claro aqui que é um estudo através da guia do Espírito Santo também, mas expõe coisas diferentes daquele mesmo texto, né? E como eu falo sobre a palavra, que às vezes as pessoas vêm assim, não, você tem que fazer o que você se sente bem. Não, o importante é amar a Deus. Essas outras coisas
coisas, eu não tenho eu não tenho tempo, várias desculpas, né? E eu sempre falo que amar na Bíblia, biblicamente, nunca foi sentimento. Sempre foi uma ação. Todas as vezes que se fala de amor na Bíblia, é alguma coisa relacionada à ação. E a gente vê que João, ele fala que quem ama a Deus, ele guarda a palavra e pratica. E como que você vai guardar uma palavra que você não lê? E guardar a palavra aqui, às vezes a gente pensa, guardar a palavra é porque Deus prometeu que seria comigo. Ou, eu vou guardar aquela palavra que Deus prometeu que curaria minha filha daquela enfermidade. Então eu tenho que guardar isso. Não é guardar profecia, é guardar a palavra. O que é a palavra? É tudo que está na Bíblia, que foi inspirado pelo Espírito Santo a todos os escritores, os autores, quem escreveu a Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, é o que está escrito que a gente tem que guardar. Não as profetadas, ou profecias que vieram do púlpito de um jeito generalizado e que, por mais que você fale, eu senti Deus falar comigo, você sempre vai falar, e se não foi comigo? E se não foi comigo? Você tem sempre aquela dúvida. Então, o amar a Deus não é você se sentir bem ou você se sentir confortável em participar de um culto de 1 hora e meia. É você ter esse contato e guardar a palavra. Você só guarda aquilo que você leu e entendeu. Se eu só estou indo na igreja para conforto moral, eu vou guardar o quê? Tanto é que quem é da congregação não sabe, acha que os 10 mandamentos e o pecado é o pecado da prostituição, fornicação, roubar, matar. E não entende como Jesus, do Sermão do Monte, ele não ressignificou, mas ele fez uma nova leitura para que nós víssemos que nós não somos capazes de cumprir os mandamentos. A gente precisa dele. A gente pode fazer uma live sobre essa questão dos pecados. Eu acho que é bem legal falar dos pecados no Velho e no Novo Testamento e o que mudou, né? Entre aspas, porque na verdade não mudou. Ô Lu, eu queria fazer só um apanhado agora de uma maneira assim prática para falar com as pessoas assim, tá, vocês falaram tudo isso, que é importante fazer o devocional, que tem que ter a disciplina diária, mas o que eu faço? Por onde que eu começo? Então, assim, como eu falei, eu gosto de recomendar sempre que comece pelos evangelhos. Você também, Lu? Sim. Então, e aí eu vou mostrar para vocês como que é um processo naturalmente e gradualmente aperfeiçoador. Eu peguei aqui o meu caderninho de João. Olha como que eu comecei. E a ideia também é a seguinte, você lê um livro inteiro para poder pegar ali qual que é a ideia daquele livro, daquele autor, o que ele quis passar, porque todos os livros têm a sua sequência, né? Então, por exemplo, eu peguei João e comecei, fiz o panorama de João. E aí, esse foi um dos primeiros devocionais que eu fiz. Conforme o tempo foi passando, olha só, existem pessoas que gostam de se expressar de diferentes maneiras. Tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de bordar. E aí, ó, você vai pegando gosto pela coisa. Vocês vão ver como que é incrível. Aí eu comecei a imprimir adesivo, eu comecei a colar post-it. Ai, Carol, mas que besteira, eu não tenho tempo para isso. Vamos chegar lá. Quando eu tinha tempo, isso daqui era uma maneira maravilhosa de eu me conectar com Deus. Eu olhava esse caderninho aqui, ó, eu lia isso daqui e essas verdades iam cravando dentro do meu coração. E é assim, gente, é muito prazeroso quando você senta com o tempo, faz a sua oração, lê a Bíblia, lê o livrinho devocional. Às vezes você nem vai precisar ler, porque quando você começa a pegar prática no devocional, as coisas começam a saltar aos seus olhos. Olha que gracinha, tá vendo? Quando eu tinha tempo, isso para mim era muito prazeroso de fazer. Então, no início, como eu falei para vocês, que eu tinha muita dificuldade, eu escutava a escola do discípulo, tinha dificuldade, mas tinha tempo. Escutava a escola do discípulo, lia o livro de apoio e tinha as minhas ideias também, que eu ia corroborando ali, ouvindo uma pregação, como a Lu falou, ia ouvindo um louvor, e eu me debruçava mesmo sobre aquele texto.
nem sempre eu lia um capítulo por dia. Às vezes eu ficava uma semana em um capítulo, ou uma semana em uma pelícope. Uma pelícope é um subtítulo, né, Lu? E aí, conforme o tempo foi passando, eu também desenvolvi essa outra forma aqui, ó, tipo um mapa conceitual, ó. Eu acho que tá ficando ao contrário, mas vai dar para entender. Sim. Aqui é o de Romanos. Antes de começar a ler Romanos, eu procurei aqui, ó, quem é o autor, o local e a data em que a carta foi escrita, para quem foi escrita, qual é o conteúdo da carta, qual é o propósito daquela carta. Isso daqui eu peguei do livro do Hernandes, viu, gente? Que inclusive eu gosto muito também, qualquer comentário dele de qualquer livro da Bíblia, porque além de trazer as nuances teológicas, ele ainda traz aquela mensagem devocional. Então eu gosto muito dos livros de apoio do Hernandes. Eu não sei nem se eu posso falar isso daqui numa live abertamente, mas tem os PDFs na internet. Posso falar isso ou não? Vai pirataria? Não sei. Mas eu tô falando assim, que não existe desculpa, né, pra pessoa não fazer o devocional, porque tem material de apoio disponível na internet. Se não o do Hernandes, tem outros bons livros de apoio para vocês pesquisarem aí, e tem na internet. Marli, já falei, né? Falei. Tem vários PDFs aí disponíveis na internet para você pegar de apoio. E você Mas se você também... Que pode até ser o que eu contei hoje no meu stories, é que quando eu saí e fui para outra igreja também, eu queria passar o que eu aprendia. O que eu fazia? Eu aprendia um texto no culto. Eu procurava o texto no YouTube, que são os áudios. Então, capítulos em áudios, para ninguém ter preguiça de chegar e ler. Você vai ouvir, que também, ótimo, você está ouvindo a palavra. Você vai, clica lá, eu quero ouvir tal texto para eu poder estudá-lo. Porque às vezes a gente ouvindo, tem pessoas que têm problemas de concentração, alguma coisa assim. Se ouvir para você é um facilitador, ouça. Então, assim, hoje em dia é o que eu falo, não tem muita desculpa. Se você tem essa vontade, se você vê que é importante você ter esse contato com a palavra de Deus e você sabe que existe várias formas, você se empenha. Agora, o devocional que a gente fala, você tem que ter aquele momento de comunhão. Não é aquele vídeo que você ouve lavando a sua louça. Eu acho que isso tem que ser bem assim... isso pode acontecer no dia a dia, lógico. É o que eu falo. Eu faço meu devocional, mas depois eu vou ouvindo coisas sobre o tema. Mas o tempo que você tem com Deus, se você puder tirar esse tempo no seu devocional, seu momento com Deus, aquele tempinho, isso mexe muito e transforma a vida da gente. Eu falo até para quem saiu, às vezes as meninas ficam perguntando para mim assim: eu não sei responder, minha família está perguntando sobre isso. Até para a gente conseguir responder. Isso vai dando armamentos para a gente responder, porque a gente está conhecendo a palavra de Deus. Você vai achando respostas de perguntas que você nunca teve respostas, conforme você vai conhecendo a palavra de Deus e a Bíblia. Então, outra maneira de você conseguir responder aos seus parentes é ter esse momento de leitura bíblica. E querem ter um apoio com algum livro ou com algum vídeo depois para entender melhor, isso, graças a Deus, a gente tem muito pela internet. É só a gente procurar boas referências, porque também não adianta, né, Carol? Você só clicar lá, procurar uma referência e não ser uma referência bíblica. Porque hoje em dia temos muitas informações, mas temos informações ruins também. Sim. A Rosana disse, né? Hoje só não estuda a Bíblia quem não quer. Temos muitas maneiras e muitos estudiosos. E aí ela recomendou aqui o devocional do Spurgeon e alguém recomendou também a Bíblia de Genebra, né? Que são materiais, assim, a Bíblia de Genebra é um material um pouco... Isso, um pouco mais difícil. E aí, só para finalizar essa questão da devocional prática, eu mostrei para vocês ali um material de quando eu tinha tempo, né? Inclusive, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube onde eu mostro exatamente como eu fazia esse devocional. Depois que o neném nasceu, inclusive está aqui, meu tempo reduziu muito. No início, nos primeiros meses, eu não estava conseguindo nem ler a Bíblia, vou ser bem sincera. Tava um trabalho, assim, 24 horas por dia.
Mas conforme o tempo foi passando, ele foi aprendendo a dormir, como eu falei para você, graças a Deus, a mulher sábia dificular e ela precisa de uma Bíblia de estudo. Eu ganhei essa Bíblia de estudo aqui de presente. É uma NVI com os espaços de anotação, ó. E aí o que que eu faço? Eu leio o texto, anoto alguma coisa, grifo, anoto alguma coisa que me saltou os olhos num primeiro momento. E como eu falei com vocês, eu estou acompanhando com o curso bíblico online do pastor Felipe. Muito bom também, é um pastor batista. E aí essa questão que a Lu falou, que eu acho que é importante a gente ressaltar também. Ah, tá, só finalizar, né? Que eu tô vendo que o tempo tá acabando, eu tô ficando desesperada. Aí, agora que eu não tenho muito tempo, eu leio o texto, anoto as minhas impressões, depois ouço o que o pastor falou, faço a comparação lá com o que eu li, e geralmente ele faz uma análise muito coerente, muito teologicamente correta, faz umas aplicações devocionais, e eu volto e anoto na minha Bíblia quando eu tenho um tempinho. Então, eu vou ouvindo a explicação dele no fone enquanto eu vou fazendo as outras coisas, né? É igual a Lu falou, eu não posso considerar como meu tempo devocional aquilo que eu leio ali sem cuidado, né? Mas aquilo que eu escuto ali, né, sem cuidado. Eu vou ouvindo uma pregação, aquilo vai entrando no meu coração, vai me alimentando. Mas o momento devocional é principalmente a leitura da Bíblia. É o que a Lu falou. O áudio do pastor vai me ajudando a desvendar algumas coisas que eu sozinha não consigo. Mas a parte mais importante, que tem que ter aplicação da sua atenção 100%, é a leitura da Bíblia. Faltam 2 minutos. Então é isso, né, Carol? A gente tá aqui mostrando para vocês que não tem desculpa mais. Porque assim como a gente toma as nossas vidas com responsabilidade, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa saúde, os nossos filhos, a gente precisa dar atenção a esse momento com Deus. Porque, assim, no final das contas, não tem como você perguntar para alguém e a pessoa falar assim, você quer ir para onde? A pessoa nunca vai falar que quer ir para o inferno, ela vai falar que quer ir para o céu. E no céu a gente faz o quê? A gente vai louvar a Deus, faz um monte de coisas, mas assim, é na presença dele. E como que você não consegue ficar meia hora na presença dele por dia? Como se faz um cristão que não consegue ficar em um devocional meia hora por dia e o desejo dele é morar eternamente no céu. Então, assim, a gente colocar isso na nossa mente, no nosso coração e, através da leitura da Bíblia, guardar a palavra no coração. Amar a Deus é guardar a palavra no coração e praticar. Amar a Deus não é só sentir o carinho, não é só sentir grato. É uma prática, é uma ação, é fazer aquilo que está na palavra que ele pediu para cada um de nós. Né? Exatamente. E lembrar sempre que devocional é disciplina, né? Assim como a gente tem disciplina com o trabalho, com o estudo, né? O devocional é uma disciplina. Sim. E a gente coloca, eu vou colocar, depois eu coloco nos comentários lá os devocionais que a gente usa, que eu já usei, e para que tenham alguma referência também, né? Sobre como começar. É aos poucos, mas assim, é tão abençoador que depois você nunca mais quer parar, porque assim, te dá armamentos pro dia mal, né? Sim. Como fala assim, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, assim, é uma munição, é uma armadura na nossa vida a gente ter esse contato e essa intimidade com a Bíblia e com Deus. Nosso tempinho esse nosso momento de devocional e intimidade com Ele. Eu acho que 1 hora de live é muito pouco. A gente sempre fica com várias coisas para trás para poder falar. Mas a gente vai tentar, né, Lu? A live hoje não caiu com 1 hora. Não sei o que aconteceu aquele dia, não, hein? Ou vai acabar? Que eu comecei um pouquinho atrasada, né? Foi. Mas vai acabar sim. Então, gente, mas eu acho que a gente pode falar numa próxima live mais um pouquinho sobre devocional, porque aqui foi só uma pincelada, né, Lu? Foi. Tem tanta coisa a ser falada, tanto material a ser mostrado,
Tem como ler por assim, a forma mais indicada é por livros, né? Mas a gente, igual a Lu falou, pode ler por temas, pode ler por personagens, pode ler, nossa, de tantas maneiras diferentes, e a gente pode ir trazendo isso daqui aos poucos, a gente pode ir discutindo isso daqui aos poucos com vocês, para que a gente possa também aprender umas com as outras, né? Eu acho que é sempre muito enriquecedor ouvir a minha opinião e a da Lu e ouvir as de vocês aqui nos comentários também, que eu faço possível, a Lu também, para a gente sempre ler o que vocês estão mandando aqui, porque sempre são contribuições Sim. relevantes. E assim, se no começo você se sente muito deslocada para fazer, convida, se você é casada, convida seu esposo, começa fazendo em dupla até você sentir segurança de fazer, entender o processo, para depois você ter o seu momento sozinha. Assim como eu comecei, nós começamos em família, nós tivemos o nosso tempo os 4 juntos. Depois eu falei assim, nossa, por que não cada uma sozinha? Tanto é que a gente falou assim, Mel, escolhe o seu, o livro. Yasmin, escolhe o seu. O Rafa tem o dele, agora eu tenho o meu. Mas a gente tem o devocional que a gente faz. Então fica... A gente estava confundindo meio que um culto doméstico com o devocional. Mas foi o começo. E eu acho que também é uma boa dica. Tá se sentindo inseguro? Convida uma amiga para fazer um horário que você consiga. Até você sentir um pouco de segurança, entender o processo para começar sozinho. Perfeito. E lembrar também que eu até cheguei a falar essas questões de quem não tem dinheiro, por exemplo, para comprar uma Bíblia bonita ou cheia de recursos, etc. Foi para tirar mesmo barreiras, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos recursos gratuitos. Você não precisa ter a melhor Bíblia, você não precisa ter a melhor canetinha, você não precisa ter um monte de post-its, você não precisa ter um tanto de cadernos. Às vezes a sua memória é mais auditiva, né? Você só vai precisar ali entrar no YouTube e pesquisar um pastor que tenha coerência, lógico, bíblica, igual a Lu falou. Posso falar só mais uma coisa? Se cair, depois eu continuo na próxima live. Que a Lu comentou assim sobre não são várias interpretações, né? Que às vezes um pastor retira algo do texto, outro pastor retira outra coisa completamente diferente. Foi isso que você falou, né, Lu? Sim. E isso não são interpretações diferentes. É porque a Bíblia, ela é um todo emaranhado. Todos os livros se conectam, todos os versículos se conectam. A Bíblia não se contradiz. Então, às vezes, eu consigo ler conectando, por exemplo, algo que Jesus falou em Mateus com um salmo. A Lu já consegue ler conectando lá em Gênesis. E a nossa pregação, se a gente fosse fazer um sermão a respeito disso, seria totalmente diferente. O mesmo texto, pregado biblicamente, expositivamente, mas abordando, por exemplo, um tema diferente. Porque às vezes ela foca mais no versículo 1, 2 e 3, e eu foco mais nos versículos 10, 11 e 12. Mas no mesmo texto, na mesma mensagem, e são mensagens que não se contradizem, né, Lu? Isso que é o mais importante. Não é a minha interpretação, não é a interpretação da Lu, é uma interpretação conforme a Bíblia, mas pegando ali um enfoque diferente, às vezes no mesmo texto. Tem uma não é isso? É bom deixar isso bem né? claro, né? Por exemplo, você pega e uma pregação expositiva só, como eu dei o exemplo de Atos 2. Então, você vai explicar o que aconteceu lá e tirar pontos práticos para a sua vida de lá. Ou uma pregação temática. Então, eu quero falar de todas as vezes que o Espírito Santo esteve presente em algum momento ali do Novo Testamento. Eu pego Atos, daí eu pego Romanos, daí eu pego Filipenses, daí sim, isso é temático. Daí eu posso pegar, pincelar em vários. Mas é como você falou, deixar bem claro sobre interpretação ser diferente de pontos práticos de uma pregação expositiva, né? Perfeito. E tem muito mais pra gente falar, né? Que pena que o tempo da gente corre. Lá no céu é bom que não vai ter tempo, né? Pois é. Lá no céu vai ser muito bom que não vai ter tempo. Aí a gente vai poder conversar bastante sobre tudo. Então, gente, acho que a gente pode terminar com uma oração, né? Aquele dia você não conseguiu finalizar, né, Lu? Quer orar hoje pela gente? Vou orar. Então vamos. Bondoso Deus, te damos graça por mais uma live. Estamos falando no teu nome, sobre o teu nome. Estamos aqui para a tua glória e honra, Pai.
Abençoe todos que participaram dessa live. Abençoe os corações que estão dispostos, Senhor Eterno, a começar a partir de amanhã, a partir de hoje, um devocional contigo. Senhor Eterno, seja presente na vida de cada um deles, para que o Senhor possa se revelar através da sua palavra no coração de cada um, tirar as dúvidas, tirar o sofrimento, Senhor, mostrar que Tu é aquele que faz das nossas vidas uma vida leve, uma vida em Ti, Senhor Eterno, trouxe para nós, Senhor, a paz com Deus. E nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua morte no madeiro, sofrendo dura morte de cruz pelos nossos pecados. Então, nós estamos reconhecendo, Pai, que Tu és Senhor. E para que nós reconhecemos que Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas, nós precisamos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Tu conhece nosso coração, nosso entendimento, queira abençoar-nos com sabedoria do céu, para que nós possamos nos empenhar, Senhor, e devotar nossa vida a Ti, Senhor. Que cada leitura bíblica seja para a glória do Teu nome, seja para que nós possamos servir a Ti nessa terra e nós possamos ser pequenos Cristo nesse mundo, mostrando, sendo sal e luz nesse mundo, Senhor Eterno, cheio de trevas. Nós te pedimos, Senhor, abençoe cada um que está assistindo essa live, cada um que vai vir assistir amanhã e depois, Pai. Queira abençoar todos que têm o desejo verdadeiro de Te servir e Te conhecer mais e mais. É de fé em fé que vamos Te servindo e conhecendo mais e mais do que tem revelado na Tua palavra para nós, Pai. Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Agradecemos também a nossa vida, a nossa saúde, tudo que tem preparado por nós. Abençoe todos os familiares dessa live, as pessoas que estão presas à religiosidade, Senhor Eterno, e chateados que não conseguem sair dessa vida, Pai. Queira libertá-los, Senhor Eterno, porque contigo, Senhor, nós somos livres do peso, nós somos livres do pecado, Pai. E nós precisamos de Ti cada dia em nossa vida. Amém. Jesus, graças Te damos em tudo. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Desculpem aqui a minha falta de, sei lá, não sei nem o que eu posso falar. Minha bagunça. Passo para lá, passo para cá, pega a menina, entrega menino. E eu não consegui ver a Lu aqui pelo meu celular. Eu tive que ficar olhando para baixo porque eu vi ela lá no computador. Mas no final deu tudo certo, né, Lu? Graças a Deus. Vamos subir a live aqui no Instagram e eu vou baixar amanhã pra gente postar lá no YouTube também, tá? Obrigada pela companhia de vocês. Que a gente possa continuar nesse bom propósito, né? Porque o pessoal sugeriu ótimos assuntos pra gente poder tratar nas próximas lives, né, Lu? Sim, e eu falei que se de repente a gente não souber, achei que ia ter perguntas, a Mara tá falando. A gente pode também, né, fazer um dia só de perguntas e respostas. Sim, vai ser ótimo. Nós somos humildes o suficiente para falar que nós não sabemos tudo, né, Carol? Sim, e eu não tenho certeza. problema nenhum. Eu brinco assim, vou até terminar com isso, porque eu não tenho problema nenhum. Nós saímos da CCB com o peso de que, meu Deus, as pessoas vão perguntar para mim, eu não vou saber responder. Poxa, eu sempre respondi assim, eu fiquei 40 anos na CCB e não sei responder o que é fé. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu estou aprendendo. Então, tem coisas que eu não vou saber responder, mas não temos problema nenhum. Hoje, eu sou membro de uma igreja e eu tenho pastores muito dispostos a me ajudar. Então, assim, as suas perguntas que eu não sei responder, eles respondem, não tem problema nenhum. E a gente leva para eles também e depois traz para vocês. Então, assim, vai ter coisas que nós não vamos saber falar sobre, mas a gente vai estar disposta aqui para ajudar o que a gente sabe, né, Carol? A gente abre um dia uma live só para perguntas. Vai ser ótimo. Então, acho que é isso, né, pessoal? Se vocês quiserem também mandar alguma pergunta ou alguma sugestão de tema no nosso direct, a gente vai selecionando porque na nossa conversa ela já tá cheia de ideias, né, Lu? A gente vai selecionando e vai falando aqui aos poucos. Temos muito tempo. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus. Bom fim de semana para todos. Amém. Tchau, tchau. Tchau.